Olá, amigos e amigas que acompanham o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves. Esse é o projeto Estudo do Livro Espírita. Estamos estudando o livro Voltei, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacob, e a editora é a FEB. Nós já estamos hoje no capítulo 8, já estudamos 7 capítulos juntos. Se você está chegando nesse vídeo primeiro, retorne. Ouça desde o primeiro para você entender melhor a história, o que nós estamos estudando aqui. É bem bacana, recomendo que vocês leiam também, como todo áudio eu falo. Vamos trazer o hábito de leitura novamente, que nós temos perdido tanto nos dias atuais, com tantos estímulos através dos vídeos, das rádios, novelas, a gente perde o hábito de ler. E ler é muito importante, pessoal. Mesmo que vocês não consigam ler todos os dias, ao menos 3, 4 vezes por semana, se vocês conseguirem ler algumas páginas, para o nosso cérebro, para o nosso sistema cognitivo, é muito bom. Também para trabalharmos o nosso pensamento, para refletirmos e principalmente para estudarmos. O estudo nos acompanha na nossa evolução. Então vamos, é claro que hoje com a possibilidade do áudio é muito bom. Enquanto você trabalha, você ouve, é ótimo, nós aprendemos, mas ler também nos engrandece bastante. Gostaria também, pessoal, que vocês nos ajudassem curtindo, compartilhando esse projeto com as pessoas que gostam dos estudos do livro Espírita. Também deixe seu comentário como tem sido a sua experiência. Se tiver alguma dúvida, deixe aí também, que nós vamos responder ao final dos estudos do livro, ou seja, de estudarmos todos os capítulos. O último nós vamos fazer um áudio explicando as dúvidas mais frequentes, então não esqueça de deixar aí. Também nos segue lá nas redes sociais, o meu de psicólogo é @wigomperpsi. E vamos para o capítulo de hoje, relembrando o último capítulo, que foi a travessia da ponte. Irmão Jacob estava chegando lá na praia e depois disso eles foram para o plano espiritual. Nós falamos sobre a volitação, nós falamos sobre umbral, sobre como é volitar em cima do umbral, como foi a chegada na ponte, como eles venceram a ponte. E agora nós vamos finalmente chegar ao plano espiritual de fato. Então nós já vamos começar o capítulo de hoje. O capítulo de hoje é bem curtinho, tá, pessoal? Tem alguns capítulos desse livro que é bem curtinho. Provavelmente, talvez, é um áudio que fica menor, mas é só para a gente pontuar o capítulo que vocês já estão lendo aí. Então vamos aí para o primeiro subitem. O primeiro subitem, Irmão Jacob vai falar sobre a chegada. E ele traz uma reflexão inicial, como todos os capítulos. E essa reflexão inicial que ele traz é aquela que Jesus fala: nós somos sempre acompanhados por uma testemunha, por várias, testemunhas invisíveis. Irmão Jacob filosofa sobre isso. Ele fala: puxa vida, como que seria bacana se nós compreendêssemos que a cada momento nós somos vigiados, ou seja, nós somos observados pelos espíritos. E aí ele vai falando que na rotina do nosso dia a dia, nós vamos esquecendo que sempre tem algum mentor perto da gente, sempre tem um espírito que passa para ver como que nós estamos. Quantas pessoas às vezes vão em reunião mediúnica e o espírito fala: olha, essa semana eu estive lá, fui ver como que você estava tudo bem. Obviamente que o espírito, né, dependendo do espírito, ele tem todo o respeito, ele tem todo o carinho, ele chega nos momentos adequados. E tem também quem vai, por exemplo, em centro de umbanda, né? Às vezes o preto velho fala: minha filha, eu passei lá essa semana, eu conversei com você, eu vi você falando isso pro seu marido e tal. Então tem várias conotações que nós vamos nos esquecendo, que sempre há espiritualidade perto de nós. E ele fala: poxa, se nós vivenciássemos com essa certeza que vamos voltar para casa. Irmão Jacob fala: pessoal, é meio que ele puxa a nossa orelha ali. Vivam, mas vivam muito. Porém, não se esqueçam que tudo aqui é temporário, que um dia vocês irão voltar para o lar. E quando ele atravessa a ponte, que ele começa a visualizar a colônia espiritual, o que ele visualizou lá, ele começa a entender que, poxa vida, valeu a pena eu ter vivido bem. Valeu a pena eu ter trabalhado pelos outros. Valeu a pena eu ter crescido espiritualmente. Valeu a pena eu ter sido caridoso.
que às vezes nós vamos nos esquecendo, vamos nos apegando, vamos nos enroscando no apego da vida e esquecendo. E é isso que ele fala aqui, olha que curioso e que interessante. O que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza que vivem rodeado por nuvens de testemunhas espirituais? Será que a gente erraria menos? Será que a gente se amaria mais, talvez? Não sei. Pode ser que acostumando com a convivência com os espíritos, não sei se a gente faria menos ou mais alguma coisa. Como agiria a criatura na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida que amigos e afeiçoados esperam em outro lar? Então ele está falando aqui no nível de humanidade. Como que seria, né, pessoal? Seu esposo morreu, a sua esposa, sua avó, sua mãe, e você ter a certeza que ela está no plano espiritual te esperando. Porque nós espíritas, a grande maioria, já se convenceu disso, mas a população inteira não. Então o irmão Jacob, ele meio que filosofa aqui. Poxa, será como que seria? Ele está nos dando aqui um vislumbre de um mundo evoluído, que isso já acontece. No mundo evoluído, as reencarnações são maiores, são mais longas, porque tem um propósito, tem um objetivo. Porém, eles não têm tanto pavor da morte, porque sabe que é uma separação temporária. Nós já temos uma comunicação, plano espiritual e matéria muito maior. Seria muito interessante, né? Positivo, e quem sabe, né? Daqui a algum tempo nós já vamos começar a conquistar isso. Esses pensamentos, irmão Jacob fala, assaltavam-me o cérebro ante os amigos que nos abraçavam acolhedores. Aguardávamos-nos contentes no outro lado, com um carinhoso amplexos de boas-vindas. Interessante, né? E aí, irmão Jacob vai começar a dizer que ele começa a ver uma paisagem diferente. E aí ele passa da ponte. Lembra que no capítulo da ponte ele falou que eles estavam volitando, mas que é como se as forças do umbral puxassem eles para baixo, como se tivesse um chumbo no pé. Quando ele chega nessa paisagem diferente, ele fala que a volitação começou a ser mais rápida, mais deslizante, e ele vai falar das belezas. Ele via uma estrada cada vez mais clara. Ele fala que é como se o chão tivesse estrelado, flores de magnífica beleza, uma leveza, um ar diferente. A volitação começou a se alongar, e logo depois, irmão Jacob já começa a ver um coral de vozes cristalinas e argentinas, como ele escreve aqui. Um coral afinadíssimo, cantando louvores a Deus e ao Cristo. E ele fala que Marta, sua filha, começa a acompanhar o coral. Ela sabia os hinos de cor. Imaginem, pessoal, nós chegarmos ao plano espiritual e sermos recebidos por um coral. E o coral era para todos ali, todos cantando. Seja bem-vindo de volta, irmãos. Aqui é a casa de vocês. E ele fala que nem toda literatura espírita, nem toda literatura que ele leu no mundo, falando sobre a beleza do céu, poderia comparar. E ele fala, não seria isso daqui o céu? E nós sabemos que as colônias espirituais estão muito distantes do que nós imaginamos ser o céu. Porque a colônia está muito próxima à Terra, mas já é magnífica. E lembrando que irmão Jacob ainda vai para uma colônia intermediária, e não uma colônia muito evoluída. Mas ali o coral cada vez mais, imagina, um coral gigantesco, cantando, provavelmente, os hinos que eles tinham mais afeições, ou a música também, porque toda música é uma arte, fala de encontro à alma. Obviamente as músicas com um caráter mais aprofundado de espiritualidade, nem às vezes nem é só espírita, só evangélica, só católica. Temos músicas de artistas renomados que falam sobre espiritualidade. Imagine, qual a música você escolheria para chegar ao plano espiritual? Qual a música que você queria que tocasse a hora que você pisasse lá no portão de entrada? Irmão Jacob estava tendo aquela sensação ali naquele momento, e ele vai contando da beleza, das flores. Quem já teve essa experiência de ir no plano espiritual, eu, graças a Deus, já tive algumas vezes. É uma sensação magnífica, uma sensação de
tranquilidade, que você não quer voltar em algumas vezes, voltar para a Terra, tá, pessoal? A gente quer ficar lá. Porque é uma sensação de paz, de acolhimento, de tranquilidade. Nós estamos trabalhando aqui no Evangelho no Lar, no canal, essa meditação final para vocês justamente treinarem uma vez ou 2 vezes por semana esse encontro com a espiritualidade, esse momento de meditação, que seja uma meditação curta de 5, 6, 7, 8 minutos, para que vocês entrem em contato com os mentores, com o plano espiritual, para que vocês sintam essa sensação que às vezes nós médiuns falamos aqui no YouTube ou em outras redes sociais e as pessoas ficam, poxa, mas como que seria isso? É muito simples, basta que tenhamos vontade, fé, que tenhamos disciplina com as orações, com os estudos, demonstremos a espiritualidade que nós estamos dispostos a ser caridosos, tudo isso é possibilidade. E a partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a ter muitos sonhos lúcidos, experiências de contato com o plano espiritual muito maior. É claro, pessoal, que tudo tem um momento certo, mas não custa nada tentarmos essa aproximação, e é muito bonito, é uma leveza, de uma beleza impressionante e de um amor que esses espíritos têm por nós. E ali eles vão falando sobre a beleza, sobre como foi a chegada. Aqui não tem nenhuma pontuação, aqui é mais uma beleza. Esse capítulo é mais harmônico, imagina aí a harmonia que eles estavam tendo ali. Nós já vamos para o subitem, como eu falei, esse capítulo é bem curtinho, do reencontro emocionante. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, ele fala aqui: eu notei que celeste bando de aves luminosas começou a surgir ao longe. É como se ele estivesse ali chegando e ele viu um bando de aves vindo voando. E ele ficou assustado, ele perguntou ao irmão Andrade: irmão Andrade, que animais são esses? E ele fala, na literatura espírita, eu já tinha visto que tem animais no plano espiritual, mas poxa, aves brilhando e voando. Irmão Andrade solta aquela gargalhada gostosa e fala com ele: ô Jacob, não são aves, são crianças. E as crianças vinham volitando em alta velocidade, luminosas, e quando a professora vê essas crianças, ela fica extasiada de emoção, e irmão Jacob fala que a luz espiritual dela até aumenta, e as crianças correm para o seu abraço e falam: mamãe, mamãe querida, que saudade. Ela reencontrava ali os seus filhos, muitos que ela tinha acolhido na última encarnação, não tinham sobrevividos, e todos ali ficam muito emocionados mais uma vez com essa professora, uma irmã cristã que vivenciou o cristianismo na prática no planeta Terra e que chega no plano espiritual não só recebida com esse coral, mas pelos seus filhos queridos, talvez dessa ou de outras reencarnações. E eles abraçavam ela. Irmão Jacob fala que era como se fosse uma tempestade ali de luz, né? Um brilho intenso, um sol. E elas falam com elas assim: mamãe, fique sossegada, aqui tem uma escola ainda mais bonita para a senhora trabalhar. E aí, esse é um momento até cômico, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando: eu quero chegar no plano espiritual, não quero trabalhar com nada, né? Ela foi professora na Terra, chegou no plano espiritual, ia ser professora de novo. Mas aí nós temos uma grande diferença dos professores espiritualmente ligados a uma missão, dos professores que só fazem aquilo como profissão. Toda profissão, meus amigos, minhas amigas, pode ser realizada das duas maneiras. A profissão para você ganhar o seu sustento diário, para pagar suas contas, para honrar com seus compromissos, porque o dinheiro ainda é muito importante na Terra. Mas nós podemos utilizar esse momento do trabalho como um momento de caridade, independente de qual setor que você esteja, independente de qual seja a sua profissão, independente se você é funcionário público ou não, se você tem uma empresa ou não. O momento que você inicia o seu trabalho pode ser um momento de caridade para com o outro. Ser caridoso não é ser bobo, não é aceitar qualquer coisa, mas é entender que você está ali com um propósito, que tem um outro ser humano que está precisando de você. Todo o trabalho nós temos contato com outras pessoas,
todo o trabalho nós estamos prestando serviço a alguém ou a alguma instituição. Ninguém trabalha sozinho, por mais que você esteja hoje em home office, é o que a gente sempre fala. Sempre tem alguém que nós discutimos ou que nós trocamos informações por aplicativos, por e-mail. Qual é o contato que eu estou tendo com o outro e o que eu estou passando? Aquela professora ali, ela fez isso com tanto amor, com tanto respeito, de uma maneira tão gostosa, que ela não tinha como não chegar no plano espiritual tranquila, com a consciência leve, com a gratidão por ter feito um bom trabalho. E aí, mais uma vez, ela dá esse choque de realidade ali para os espíritos tão apagadinhos. Irmão Jacob continua no item dos velhos amigos, que ele vai dizendo que os outros espíritos foram até recebidos, mas eram grupos tão miúdos, eram 2, 3 espíritos, aquela batidinha nas costas, né? Seja bem-vindos, Deus abençoe, não sei o quê. Irmão Jacob continuou volitando, falando assim, meu Deus, né? Cadê meu grupo? Quem vai me receber? Mas ele já tinha sido recebido pela Marta, pela sua filha, pelo irmão Andrade, pelo Bezerra, mas ele queria mais. E realmente tinha mais algumas pessoas. Mais à frente ele vê alguns amigos. E como no aeroporto que você chega, às vezes tem uma pessoa lá com a plaquinha, irmão Jacob chegava e tinha um pessoal lá, Jacob, seja bem-vindo. Estamos felizes em te receber aqui no plano espiritual. Esses 3 amigos eram o Guilom, o Cirnei e o Inácio Bittencourt e o Saião, eram 4. 4 pessoas foi lá receber o irmão Jacob, bater no ombro dele, falar que ele seja bem-vindo. E na hora que ele viu eles ali, ele ficou morrendo de saudades, querendo conversar, querendo abraçar. E ele fala com ele assim, olha, Jacob, convém que nós não entremos em conversações mais profundas agora. Nós temos trabalho a fazer, nós só viemos te dar as boas-vindas. Fique tranquilo. O irmão Jacob se sente ansioso ali. E nesse misto de ansiedade, os espíritos obviamente perceberam e falou, que isso, Jacob? Você está ansioso no plano espiritual? Não se esqueça que você é eterno. Você pode ir embora, descansar, nós vamos nos encontrar muito ainda. E às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos esquecemos disso também no plano físico. Esquecemos que temos a eternidade. Não podemos usar isso como desculpa para resolver os nossos problemas. Mas às vezes a gente deixa a ansiedade nos dominar de uma maneira tão problemática, esquecendo que temos imensas possibilidades pela frente. Imagina chegar no plano espiritual e ainda ter ansiedade, né? Então eles chamam a atenção ali do irmão Jacob. Calma, respira, vá dormir, descansa, porque o irmão Jacob pontua nesse capítulo que quando ele chega no plano espiritual, o primeiro ímpeto que ele teve era dormir despreocupadamente. Ele queria dormir. Ele falou que sentiu essa necessidade. Porém, ele fala de uma angústia. Ele não dá esse nome angústia, mas ele fala, eu comecei, a sentir um desconforto, algo que eu não entendia bem o que era. E que mais para frente ele vai falar que talvez fosse essa angústia, essa indecisão de para onde ele iria, com quem ele moraria no plano espiritual, qual linha de trabalho ele iria tomar, uma ansiedade, né? Uma angústia. E ali os espíritos chamam a atenção dele. Só para contextualizar, pessoal, para não passar batido, nós vamos trazer aqui quem foram esses amigos dele, que foram pessoas que trabalharam com o irmão Jacob no movimento espírita. O Dr. Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, ele foi presidente da FEB entre os anos de 1920, 1921 e depois em 1930, até a época de sua desencarnação, que foi em 1943. Já Leopoldo Cirne, ele foi o presidente da FEB entre os anos de 1900 a 1913, olha quantos anos atrás, tendo desencarnado em 41. O Inácio Bittencourt, ele foi vice-presidente da FEB nos anos 1915 e ele foi um médium receitista, que desencarnou em 1943. O Dr. Antônio Luiz Saião foi o diretor do grupo Ismael, escritor e evangelizador, desencarnado em 1943.
Perdão aí, pessoal, porque a letrinha é bem pequenininha dessas informações que vem. Quando vocês lerem no livro, tem essas informações número 1, número 2. A informação fica lá no rodapé, então ela é uma letrinha pequena, mas vale a pena ler, porque acrescenta muito. Tem muito essas informações no livro dos Espíritos, às vezes no Evangelho. Traz datas históricas, informações dos personagens, né? E depois que eles conversaram com Jacob, acolheu ele, falou sobre a ansiedade, etc., Jacob segue para dentro da colônia, e ele fala que cada vez mais que ele se aproximava, diversas casas, diversos agrupamentos de pessoas, ele começou a ver ali uma cidade, talvez uma cidade universitária, talvez alguns núcleos, mas ele estava realmente, pessoal, né, um pouco tonto ali de sono, embriagado com a emoção do coral, do momento, muito feliz, revendo diversos amigos. Eu imagino que talvez ele não tenha tido a noção da cidade, como depois ele vai relatar para nós mais detalhadamente essa cidade, mas vocês já imaginam, assim, quem tem uma noção, quem já leu o livro Nosso Lar, de como seja uma cidade espiritual, as casas, os núcleos, né, que tem ali as estruturas, organizações, uma cidade mesmo. E ele é levado à casa da Marta, a sua filha. Então Marta mora nessa colônia, tem uma casa lá nessa colônia, ele é levado até a casa dela, e lá ele fala de uma personagem que é no último item do nosso capítulo de hoje, que é em repouso. Ele vai dizer: o irmão Andrade acompanhou-me delicadamente até a casa da Marta. Ele ingressou nessa casa acolhedora sobre uma forte impressão de paz e ventura. Difícil determinar se me achava realmente distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, não obstante mais acentuada a beleza nas caracteres interiores. Tinha tapetes, tinha móveis, tinha adornos e iluminação. Eram mais belos e mais leves, e apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Retratos pendurados nas paredes, estruturadas em substâncias semiluminosas. Então o irmão Jacob dá uma informação aqui que muitos espíritos falam do ambiente doméstico em colônias. São móveis que não podem, né, não são com um sentido luxuoso, mas é um sentido funcional, de uma beleza leve, agradável, harmônico, muito parecido com os da terra. André Luiz fala isso também em Nosso Lar, quando ele vai visitar a casa da Dona Laura. Outros espíritos falam em outros livros sobre essa questão dos móveis, né, de ter um bom gosto ali, mas de não ser algo que cansa as vistas, né? Algo leve realmente. Aí entra essa senhora muito simpática e respeitável. Recebeu-nos com inexcedível demonstração de ternura. Marta falou, nomeou a Marta antes minha filha de memória. Recolhia nos braços num transporte de indefinível felicidade. Como não situá-la nos dias inovidáveis da infância? Era para minha filha, tanto quanto para mim, uma segunda mãe. Chamemo-la de Mamãe Frida, já que por ordem superior não estamos autorizados a identificá-la. É como se ela fosse ali uma babá da Marta quando ela era muito jovem. Eles tinham uma condição financeira muito boa na época, e essa senhora desencarna. Quando ela chega no plano espiritual, ela é um espírito também muito evoluído. Irmão Jacob não fala, não traz a identidade dela aqui, mas muito provavelmente era uma senhora muito respeitada ali na colônia. E ele tenta conversar com ela longamente, em perguntas mais compridas, mas ele reparou que fora do grupo, ou seja, fora dos espíritos que estavam dando apoio para ele ali, ele começou a sentir uma coisa pesada, né? Como se ele sentisse o corpo dele ali de novo. Ele falou: pô, preciso descansar aqui. Meu cansaço se fez invencível. Na jornada de prolongado curso, esclareceu Marta, estivera sustentado em grande parte pela cooperação magnética dos outros companheiros. Então os espíritos meio que
abraçaram ele ali magneticamente, ele se sentiu muito bem. Quando ele afasta-se do grupo, ele precisa realmente de outro apoio. E ali naquela casa dessa irmã acolhedora, que eles não falam o nome, nós imaginamos aí que deve ser um espírito muito querido, muito evoluído. Ele tem um quarto ali, ele fala com o irmão Andrade, abre a janela, que ele começa a ver as estrelas do amanhecer bem mais próximas, bem mais vivas, e ele vai ali dormir, descansar. William, se dorme no plano espiritual? Sim, tem muitos relatos sobre isso em diversos livros espíritas, inclusive André Luiz dorme no plano espiritual, dorme no nosso lar e ele sonha, ele tem um desprendimento dormindo no nosso lar, ele sonha com a mãe dele que está em outro plano espiritual mais elevado que o nosso lar. Uma curiosidade aí, como nós não vamos estudar o nosso lar aqui no canal, porque ele é um livro que é muito estudado aí na internet, mas só esse detalhe é muito importante. Quando o espírito está muito próximo da matéria, ele precisa ainda do descanso. Os espíritos que estão que estão mais evoluídos, estão mais próximos do plano espiritual há mais tempo, eles não têm a necessidade de dormir igual um encarnado. Por vezes eles falam que repousam para recuperar não as energias, mas sim descansar o psiquismo, parar um pouquinho ali os pensamentos. É como se eles entrassem numa meditação, não é bem um sono. Mas no caso do Jacob ali, era um sono mesmo, porque recorda, ele tinha desencarnado em poucos dias. Os hábitos dos encarnados nós vamos perdendo pouco a pouco, com um contato maior com o plano espiritual. Então vai depender da evolução, vai depender da disponibilidade. Então ali realmente ele precisava de dormir. Lembra no filme Entre a Terra e o Céu, que é de um livro do Chico Xavier, também de André Luiz, que a Elisa chega no plano espiritual, ela dorme durante 1,5 semanas, depois que ela acorda. Temos também Camilo Cândido Botelho, no Memória de um Suicida, estamos trazendo sempre aqui. Ele relata de cama, de dormir, de sonhar do momento da morte. Então há sim o sono no plano espiritual. Ele vai se configurar de maneiras diferentes dependendo da evolução. André Luiz relata em momentos de férias, de repouso, não um repouso de dormir profundamente, mas de desligar. E quem sabe, né? Nós não sabemos, mas eu imagino que muito provavelmente quando esses espíritos no plano espiritual meditam ou tiram-se 1 hora de meditação ali como se fosse um sono, eles visitam planos espirituais mais evoluídos. Por que não? Se no nosso lar, um livro de 1940, André Luiz já trouxe essa informação, então a gente precisa evoluir mais e mais nas nossas informações e nas nossas avaliações aí espirituais. Pessoal, nós já vamos terminando o capítulo por aqui, ele é mais rápido mesmo. Se ficou alguma dúvida, escreve aí pra gente, nos ajuda curtindo, compartilhando, compartilha nos grupos espíritas, manda para os amigos espíritas e espiritualistas. Eu agradeço o carinho, a paciência de vocês. Até a próxima semana, fiquem com Deus.